Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, meus amados, nós paramos aqui em Êxodo na praga dos piolhos. Quando houve a praga dos piolhos e os magos e encantadores do Egito não puderam personificar aquilo. Não puderam fazer o mesmo. Então eles tiveram que declarar que aquilo era o dedo de Deus. Então, eles próprios tiveram que testemunhar que aquilo era dedo de Deus. Então, a gente vê Satanás, há algo que ele não pode personificar, é o amor. Ele não pode fazer isso, mas todos os dons Satanás pode personificar. Então os magos disseram, isso é dedo de Deus. E o faraó endureceu mais o seu coração. E aí você tem que, quando o faraó chegou diante de Moisés, como nós explicamos na lição passada, só recapitulando para você entender, diz que Deus diz, eu faço separação entre Israel e o Egito. Então, Deus diz, eu faço separação. As coisas estão acontecendo aqui no Egito, mas lá em Gósen, onde Israel está, o meu povo, nada disto, nenhuma praga cairá sobre eles. Por quê? Eu faço separação entre Israel e o Egito. Aí você tem, Deus ele é separador, Deus não é misturador. Então se nós lermos no capítulo 8, versículo 23, diz, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E aí você tem o seguinte, Deus diz, eu faço separação. Deus, ele é separador, ele não é misturador. Não existe essa conversa de dizer assim, todos têm que andar juntos. Não, todos não têm que andar juntos. Eu tenho que andar junto com pessoas que cumpram os requisitos da palavra. Fora disto, é areia movediça. Eu não vou cair no precipício porque outro irá cair. Não, eu vou andar conforme a palavra. Então Deus separa a luz das trevas. Deus separou a porção seca da água e chamou a porção seca terra. Deus separa o crente do incrédulo. Deus não quer que ninguém se ponha em julgo desigual. Ele é separador. Ele não é misturador. Misturador é o diabo. Aqui na nossa cidade, eles têm um ditado, na época da política, eles dizem assim, estamos todos juntos e misturados. Todos juntos e misturados. Para quê? Para tentar ganhar uma campanha. Então, há uma mistura. Satanás quer misturar, fazer uma mistura. Não. Deus não faz mistura. Deus é puro. Deus ele é separador. Então veja só, Faraó, então Deus mandou a praga das moscas. Faraó endureceu seu coração novamente, e aí vem a praga das moscas. Então chamou Faraó a Moisés e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra.
Agora observe. Capítulo 8, versículo 25. Mas Moisés diz: não convém a gente sacrificar aqui no Egito. Não existe tal coisa de adorar a Deus no Egito. Não, o Egito é um mundo. Você, para poder adorar a Deus, você tem que sair do mundo. Se você não sair do mundo, você não adora a Deus. Então nós estamos vivendo uma época de crentes mornos. Eles não são nem crentes e nem incrédulos. Eles estão com um pé na igreja e outro no mundo. E dizem que adora a Deus. Moisés disse: não, nós não vamos sacrificar ao Senhor aqui, porque seria abominação. Nós vamos ao caminho de 3 dias. Deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Foi Deus disse: venha, caminho de 3 dias para o deserto, para que vocês me adorem, me sacrifique a mim. Então Moisés disse. Então Faraó tentou de outra maneira, disse: então vocês podem ir, mas só não vão muito longe, fiquem por perto. Não, não é assim. Sabe, Faraó sabia que aquilo era sua força de trabalho. O Egito se tornou aquela potência por causa dos filhos de Israel. E aí, Faraó não queria perder aquela força, aquela potência de trabalho que ele tinha, que mantinha o Egito daquela maneira. Hoje nós estamos vivendo isto da mesma forma. Pastores não querem perder o povo, então o povo fica dentro da igreja de qualquer maneira, mas eles não querem perder. Não querem perder o povo, então mantém o povo ali, diz: fique por aqui, fique na igreja. E as pessoas estão morrendo, vivendo toda espécie de vida, mas fique na igreja. E aí você tem o seguinte: por quê? Porque aquilo é a mantença deles. A mantença desses pastores, para manter eles, quem mantém eles é o povo. Quem mantém eles comendo bem, viajando, fazendo isto, é o povo. Então o povo saindo perde isto, perde os dízimos. Então eles dizem: fiquem aqui, não saia daqui, fique com o seu pastor. Mesmo ele estando errado, fique com o seu pastor. O William Branham disse: se seu pastor não prega a palavra, deixe-o, porque este não é um pastor, é um lobo. Sabe? Mas eles pegam parágrafos isolados e dizem assim: fique com o seu pastor, fique com o seu pastor, mas não lê o contexto, todos os parágrafos que o William Branham falou, aquilo que ele pregou. Então vamos lá, segue. Não, vocês não vão muito longe não, fiquem ali por perto e vão adorar o Senhor. Moisés disse: não. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vardes longe, orai também por mim. Não vá, fiquem por perto, porque quando eu precisar eu vou lá e trago vocês de volta. Não, trazer de volta para o mundo, não. Você não tem que ficar por perto do mundo, não. Você não tem que ficar perto e o mundo te rodeando, não. Você tem que deixar o Egito. Tem que deixar o Egito de uma vez por todas. O Egito é aquém do mar. Nós temos que passar além do mar. Tem que deixar o Egito tem que ser esquecido de sua vida. Aqueles que desejaram voltar para o Egito caíram no deserto. Então veja só, observe comigo aqui, vamos continuar aqui a praga, vamos continuar aqui a sequência das pragas. Então disse: eis que saio de ti
E orarei ao Senhor que este enxame de moscas se retire amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou um só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou o povo ir. Quantas vezes prometemos a Deus termos melhores atitudes, melhorarmos quando estamos na dificuldade? As pessoas, quando se encontram nas dificuldades, nos problemas, prometem a Deus mudar, mas depois continuam da mesma forma e endurece o seu coração de novo. Então Faraó endureceu o coração de novo. Enquanto a coisa estava ruim, ele estava dizendo: eu vou deixar o povo ir. Mas quando aquilo melhorava, ele voltava a ser o que ele era antes. Depois o Senhor disse a Moisés, capítulo 9 agora, vamos entrar no capítulo 9. Vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixe meu povo para que me sirva. Deixe meu povo ir. Faraó diz: deixo não. Então você vai sentir mais e mais as pragas. As pragas no Egito foram para mostrar quem é Deus, Adonai o Senhor, quem ele é, Yud-Rei Vav-Rei, e para que os filhos de Israel pudessem contar esses feitos gloriosos do Senhor para seus filhos, o que ele fez na terra do Egito. Nós vamos chegar nisto. Porque se recusares deixá-lo ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre o jumento, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Então agora vai vir a praga sobre os animais. E aqueles animais vão morrer. E aí Deus faz mais uma separação, para que não aconteça nada com os animais, o gado de Israel, mas aconteça com os dos egípcios. Então veja só. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Que as pessoas, coração endurecido, não deixa o povo ir. Então virá mais pragas. Ao ponto dos egípcios chegar para ele e dizer: até quando tu vais relutar, Faraó? Isso é dedo de Deus. Enquanto não deixar esse povo sair daqui, as pragas vão cair. Nós vamos sofrer. Sabe, tem muitas pessoas que perdem tantas coisas na vida porque elas se recusam a obedecer a Deus. E aí perdem, vão só perdendo coisas na vida, porque recusam a obedecer a Deus. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. Se tornará em sarna, que arrebente em úlceras.
nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarnas que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixe ir meu povo para que me sirva. Deixe ir meu povo, senão você vai sentir a força do meu braço. É a redenção por vingança. Segura essa palavra aí, Gaal, redenção por vingança, ou Goel, redenção por vingança. Deixe meu povo ir, não deixo, então você irá sentir a força do meu braço. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e teu povo, com pestilências, para que seja destruída a terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não deixares ir. Sabe, existem pessoas na terra, as pessoas na terra elas são levantadas para um plano, para um propósito. Os filhos de Deus foram postos na terra para propósito. Propósito é a finalidade daquilo. Faraó foi posto, constituído na terra para Deus mostrar o seu poder. Com que plano Deus colocou aquele homem na terra que não se arrependia e endurecia seu coração? Existem pessoas na terra que nunca vão se arrepender, assim como Faraó. Para isso te constituí, para ser um vaso de ira. Para que Deus levantou Faraó, aquele homem tão poderoso? Você não pode ver nada nesta terra sem que a mão de Deus não esteja nisto. O programa de Deus não esteja sendo cumprido. Se levanta um político, uma autoridade. Tudo está no plano de Deus. Deus sabe o que faz. Então Deus diz: para isso eu te constituí. Para isto te mantive. Olha, para isto te mantive. Você não vai pensar em uma pessoa na terra que não esteja na terra sem que Deus não esteja nisto. Então ele manteve Faraó ali, naquela posição, para quê? Para mostrar o seu poder, para que meu nome fosse anunciado na terra. Muitas vezes Deus endurece o coração de um familiar, endurece o coração de muitas pessoas para mostrar o seu poder através de nós. Mas nós às vezes não temos paciência e pensamos que para aquela pessoa não tem jeito. Se nós observarmos o apóstolo Paulo, por exemplo, daquela forma, nós diríamos hoje que aquilo era um perdido que só sabia perseguir os cristãos, mas teve um encontro com Deus. Melhor do que estar no lugar certo, do que estar na doutrina certa, é ter um coração correto. O profeta disse: eu prefiro um homem que tenha um coração correto do que uma doutrina correta. Vamos lá. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave
qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens do campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Sabe? Toda pessoa que teme, ele é beneficiado, não tem jeito. Mesmo os egípcios, que temiam aquela palavra, correram para suas casas e fecharam suas portas. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Aqueles que não consideram a palavra do Senhor, eles irão sofrer pragas, dificuldades, morte, porque não considera a palavra do Senhor, que é o mais importante. Considere seus caminhos e volte para Deus. E aí? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva tão grave, e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Observa só, como isto é maravilhoso. Os egípcios ficaram impressionados como era que o fogo se misturava com a saraiva, a chuva de granizo e vinha fogo. Como era que aquilo acontecia? A mão poderosa do Senhor. Quantas coisas Deus terá que fazer para que você reconheça que Ele é Deus? E aí, somente na terra de Gósen aquilo não acontecia. Sabe que estas coisas vão voltar a acontecer na terra novamente? Essas pragas cairão na terra novamente na grande tribulação. Você tem: mas os filhos de Israel estavam em Gósen, e nada acontecia a eles. Mas no Egito estava acontecendo aquelas pragas. Voltará isto a acontecer na terra novamente. Enquanto nós, a noiva de Cristo, estaremos no céu, celebrando as festas, uma festa, a festa das bodas do Cordeiro, aqui a terra estará afogada na grande tribulação. Enquanto isto, 2 profetas estarão em Israel, Moisés e Elias, pregando esta mesma mensagem que eu estou pregando, e em Israel não estará acontecendo nada, enquanto aqui no mundo, o mundo estará afogado em pragas, em grande tribulação. Essas coisas voltarão a acontecer, mas nós que fazemos parte da noiva estaremos longe disto, celebrando uma festa. Israel, as 2 testemunhas, Moisés e Elias, estará pregando o evangelho para Israel, para que eles recebam Cristo, e o mundo, o Egito, estará afogado na grande tribulação. E essas pragas, essas pragas cairão no Egito. Então veja só. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios.
Oh, quantas vezes as pessoas confessam seus pecados, confessam seus erros, mas depois retornam a praticar tudo de novo. Não houve um arrependimento contrito, um contrito arrependimento. Um espírito quebrantado e um coração compungido, Deus não resistirá, Deus não despreza, Deus recebe. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei a mão ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é de Yud He Vav He, que substituíram por Adonai, o Senhor. A palavra, como eu expliquei para vocês, o que é este nome? A junção dos 3 tempos do verbo ser, presente, passado e futuro. Eu serei o que serei. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Moisés disse: eu sei que vocês ainda não temeram. Mesmo o faraó chegando e dizendo: pequei, o Senhor é justo, Adonai é justo. Mas e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu seu coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Faraó chega a confessar: pequei, o Senhor é justo. Eu e meus servos e meu povo somos ímpios. Se confessando da boca para fora. Um coração contrito Deus não despreza, Deus recebe. Mas quando cessa a praga, quando a dificuldade sai, ele voltou a endurecer o coração. E agora a Bíblia diz que ele pecou mais ainda. Pecou mais. Quanto tempo? Ele só vai deixar o povo ir quando houver a praga da morte dos primogênitos. Será tema da nossa próxima lição, as últimas 2 pragas, a praga dos gafanhotos e a morte dos primogênitos. Então, ele pecou mais ainda, pecou mais, endurecendo o seu coração e não deixando o povo ir. E a ira de Deus estava se acendendo sobre ele. Não peque mais ainda. Volte-se para Deus, para que não te suceda coisa pior. Que Deus te abençoe, te ajude. Shalom a todos. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Nosso WhatsApp para contato é 986286747. Vem, faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Que Deus vos abençoe, vos ajude. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, que Deus vos ajude, que você abra o seu coração para Deus falar ao teu coração. Não peques mais, não endureça o seu coração.
Deixa Deus penetrar na tua alma e falar ao teu coração e te resgatar deste mundo do Egito. Shalom a todos.